Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa imagem que, assim, parece super simples, mas que funciona quase como um thriller espiritual. A fonte é um trecho de um livro chamado Celeiro Tou Fogo, O Veredito da Pá. E a cena é de uma colheita, mas sabe, não é a parte bonita, é aquele momento do julgamento, onde um ceifeiro pega uma pá, joga tudo pro alto e ali separa o que tem valor do que é inútil. Nossa missão aqui é montar esse quebra-cabeça peça por peça, entender o que são a pá, a era, o trigo, a palha e por que os destinos finais são tão extremos, né? Um celeiro seguro ou um fogo que não se apaga. E o ponto de partida que a fonte nos dá é genial porque nos lembra que para os primeiros ouvintes isso não era poesia, era o dia a dia. Era como a gente falar hoje sobre, sei lá, separar o lixo orgânico do reciclável. Eles viam o ceifeiro fazendo aquilo o tempo todo. O grão pesado de trigo caía reto para baixo, e a palha levinha seca era levada pelo vento. Então, tinha um peso de realidade imediata. E essa imagem, tão corriqueira para eles, carregava uma mensagem cósmica. Exato. A força está justamente nessa conexão entre o banal e o transcendental. Então vamos começar a desempacotar isso. A fonte foca primeiro na ferramenta. O texto diz, na mão ele tem a pá. E o que eu acho fascinante é a observação de que essa é a mesma mão que, em outra metáfora, segurava um machado. Isso já dá um ar de coisa séria. Mas essa pá não é só uma pá, né? Ela é um símbolo para algo muito maior. Com certeza. A pá é um instrumento que força a separação, que limpa. E a fonte argumenta que, simbolicamente, existem várias pás usadas nesse processo de purificação. A primeira, e talvez a mais fundamental, é a palavra de Deus. O texto cita uma passagem do Evangelho de João que diz: Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. A própria mensagem já funciona como um agente de limpeza, que começa a separar as coisas. É como se a verdade, ao ser dita, já criasse uma divisão natural entre quem a aceita e quem a rejeita. Precisamente. A segunda pá, segundo a fonte, é a divina providência. A providência. Como assim? Ou seja, as circunstâncias da vida, sabe? Os acontecimentos que nos moldam, que a fonte descreve como sendo orquestrados por Deus. São as situações que nos forçam a revelar do que a gente é feito. A terceira é o Espírito Santo, que age internamente, expurgando a corrupção da alma. Afonso até menciona uma passagem de 1 Coríntios que fala sobre ser lavado e santificado, conectando essa limpeza à ação do Espírito. Ok, então a gente tem a palavra que vem de fora, as circunstâncias que nos acontecem e uma ação interna. Cobre quase tudo. Quase. Porque a quarta pá é a mais dura, a perseguição. O texto é bem claro ao dizer que, historicamente, os momentos de grande provação e perseguição funcionam como um purificador potentíssimo para a fé. É nesses momentos que se separam os verdadeiramente comprometidos daqueles que estavam ali só pela conveniência. Peraí, isso é muito interessante. Então, o que a fonte está dizendo é que a purificação não vem de um único lugar. É um processo, tipo, em 360 graus, vem do que a gente leu e ouve, do que a gente vive no dia a dia, do que sentimos por dentro, e até das dificuldades que vêm de fora. Parece que não há como escapar dessa limpeza. Exatamente essa a ideia. Não é um evento único, sabe? Mas um processo contínuo com múltiplas ferramentas. A limpeza da era é um trabalho constante. Bom, isso me leva à pergunta seguinte, que é bem óbvia. Se essas são as ferramentas, onde é a oficina? Onde esse trabalho todo acontece? O texto fala da sua era. O que é essa era? E aqui, de novo, a fonte aponta para um significado duplo que evolui com o tempo. A antiga eira, no contexto original, era o povo judeu. E a fonte usa uma linguagem bem forte aqui, descrevendo essa eira como uma pilha enorme, onde, infelizmente, havia muito mais palha do que trigo. A citação diz que o povo de Deus se tornou geração profana e impiedosa. Nossa, é uma avaliação bem dura. Basicamente que a nação inteira tinha se tornado superficial, palha. Exato.
Claro, a fonte ressalva que ainda havia um pouco de trigo precioso ali. Menciona almas sinceras como Simeão, Ana, os pais de João Batista. Pessoas que ainda mantinham a essência da fé. Mas a massa, a maioria, era vista como palha. E isso muda. Muda. Com a vinda de Cristo, a fonte argumenta que o conceito de eira se transforma. A nova eira passa a ser a igreja. É nesse novo espaço, nessa nova comunidade, que o trigo, agora vindo de judeus e não-judeus, seria reunido. A eira deixa de ser uma identidade nacional para se tornar uma comunidade de fé. Entendi. Então já temos as ferramentas da separação e o palco onde tudo acontece. Mas o drama de verdade é sobre os atores principais, certo? O trigo e a palha. É aí que o conflito fica pessoal. O que ou quem eles representam? Agora a gente chega no coração da parábola. O trigo, como é de se esperar, simboliza os crentes genuínos, os que têm substância. A fonte os chama de tesouros excelentes de Deus. Mas aqui vem o detalhe que eu acho mais genial e psicologicamente realista. O texto reconhece que o próprio trigo luta para se livrar da palha que vem junto com ele. A impureza não está só lá fora, nos outros, mas também aqui dentro. Ah, isso muda tudo. Não é uma simples separação de gente boa e gente ruim. É uma luta interna também. O trigo tem a sua própria palha para lidar. Exatamente. E a fonte vai buscar apoio numa passagem famosa de Romanos, capítulo 7, onde o apóstolo Paulo basicamente desabafa: quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Essa batalha interna. Por isso a joeira, o ato de ser sacudido e peneirado pela pá, é tão necessária. É um processo que, embora doloroso, serve para purificar o próprio trigo. E a fonte faz uma observação incrível. Muitas vezes, o próprio trigo resiste a esse processo de purificação. Claro, ninguém gosta de ser sacudido. Isso é muito humano. E, do outro lado, quem é a palha? Se não é só o mal, o que ela representa? No contexto original, a palha representava especificamente os líderes religiosos da época. Aqueles que, segundo Jesus, eram hipócritas. E a fonte os descreve usando 3 características da palha física, que se encaixam perfeitamente no simbolismo. A primeira é a leveza. Leveza. Sim, a palha não tem peso, qualquer vento a leva. Da mesma forma, esses líderes não tinham peso ou substância espiritual. Eram levados por qualquer vento de doutrina, qualquer modismo. Sem firmeza, sem convicção de verdade. É quase a diferença entre um influenciador com 1 milhão de seguidores que só posta frases feitas e um pensador que, mesmo com um público menor, tem ideias que realmente mudam sua perspectiva. Um tem aparência, o outro tem peso. É uma analogia perfeita para hoje em dia. A segunda característica é a inutilidade. A fonte cita o profeta Jeremias, que pergunta de forma retórica: que tem a palha em comum com o trigo? A resposta óbvia é: nada. A palha não alimenta, não tem valor. E a terceira? E, por fim, a terceira característica é a aparência. A palha é a casca, a parte de fora do grão. O texto diz que esses religiosos tinham só a casca, a concha da verdade. Cumpriam rituais, mantinham aparência, mas o interior, o grão, estava ausente. Eram pura forma, sem conteúdo. Leveza, inutilidade e aparência. É um diagnóstico devastador. E essa crítica à religião que é só casca parece atemporal, não? Mas ok, depois dessa separação toda, desse processo de joeirar, tem que ter um desfecho. Cada um vai para um lado. Vamos falar dos destinos. O celeiro e o fogo. Exato. Os 2 resultados possíveis. O celeiro é o destino do trigo e é apresentado como um lugar de absoluta segurança. Mas a fonte introduz uma ideia curiosa, a de um duplo celeiro. Duplo celeiro? Como assim? O primeiro celeiro é a igreja aqui na Terra, o lugar onde o povo redimido é reunido. Só que o texto é muito realista e avisa: mesmo nesse celeiro terrestre, a separação ainda não é final. A palha e o joio ainda podem ser encontrados no meio do trigo. Então é como se fosse uma área de segurança provisória, mas o processo de limpeza continua acontecendo até mesmo lá dentro. Isso é intenso. Exatamente.
A purificação final ainda não aconteceu. Por isso, existe o segundo e definitivo celeiro, o céu. Este, sim, é o lugar que guardará apenas o trigo puro. A fonte cita uma passagem do Apocalipse para reforçar a ideia. E não entrará nela coisa alguma impura. É o destino final da segurança e da pureza absoluta. E é para a palha. O destino é o extremo oposto da segurança. É o fogo que nunca se apagará. A fonte chama isso, e com razão, de uma figura de linguagem amedrontadora. E é para ser. O fogo aqui simboliza a justa ira de Deus contra a impenitência, contra a recusa em se arrepender e mudar. A ira é comparada ao fogo porque o fogo consome o que não tem substância. A fonte faz uma analogia interessante. Madeira, feno e palha são combustíveis perfeitos. São materiais que queimam fácil, nos quais não se pode construir nada duradouro. Da mesma forma, uma vida sem substância espiritual, uma vida de palha, se torna combustível para a ira. Entendi. A imagem final, então, é a de um grande acerto de contas cósmico, onde tudo que é superficial finalmente é consumido. Sim, a imagem com que a fonte nos deixa é a do ceifeiro divino que virá, com a pá na mão, para finalmente expurgar da terra toda a palha inútil e ajuntar o trigo puro em seu celeiro final e eterno. É a visão de um desfecho definitivo, onde a separação finalmente se completa. Ok, vamos amarrar tudo isso. A parábola da pá de joeirar, então, é muito mais do que uma historinha do campo. É uma metáfora complexa sobre um processo divino de separação e purificação. A gente viu que a pá não é uma coisa só, mas um conjunto de ferramentas: a palavra, a providência, o espírito e até a perseguição. Vimos que essa separação acontece no mundo, entre grupos, mas também, e talvez mais importante, dentro de nós, na luta do nosso trigo contra a nossa própria palha. E é fundamental conectar isso à frase final que a fonte usa para fechar a análise: venha ao teu reino. Essa frase reenquadra tudo. O processo todo de joirar, por mais duro que pareça, não é só sobre julgamento ou condenação, é sobre preparação. É um passo necessário para instaurar um estado final que seja purificado. A joeira é o que limpa o terreno para que o reino possa de fato vir. Não é só sobre destruir o velho, é sobre preparar para o novo. Essa perspectiva muda tudo. Não é um fim, mas uma preparação para um começo. E a fonte nos deixa com aquela observação poderosa que vale a pena repetir. Com muita frequência, o próprio trigo resiste ao processo de joeira que o purifica. Isso levanta uma questão para a gente refletir. Se a purificação é esse processo contínuo e necessário, em que áreas da vida ou do conhecimento uma pessoa pode estar, talvez sem perceber, resistindo à própria joeira, aquele processo desconfortável que separa o que é essencial do que é superficial, o verdadeiro trigo da palha que a gente insiste em carregar junto. Ouça agora a segunda parte, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olá, para nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar num material fascinante. É um trecho da obra O Cordeiro de Deus e o Fardo Expiatório. E a nossa missão aqui é desvendar um dos símbolos assim mais poderosos e enraizados da teologia cristã. Jesus como o Cordeiro de Deus. Vamos seguir o fio que essa fonte nos apresenta para entender a origem, o peso e as implicações dessa imagem. Bom, o ponto de partida é João Batista. Segundo o texto, ele usa 3 títulos para se referir a Jesus. Sim, Filho de Deus, o noivo e o nosso foco de hoje, Cordeiro de Deus. cada um tem o seu peso, né? Apontando para a divindade, o retorno dele, mas é a obra expiatória que está ligada ao Cordeiro que define o tema. E só para a gente alinhar, quando falamos de obra expiatória, a gente está falando da ideia de reparação, de resolver um problema, quitar uma dívida, certo? Exatamente. É nesse ponto que a imagem do cordeiro parece ser a peça central de tudo. Entendi. E o que chama atenção na análise é que antes de explicar o que o título significa, o autor destaca o quão raro ele é. Ah, é. Sim, se a gente tirar as 27 menções no livro do Apocalipse, que é, assim, um caso à parte, a imagem de Jesus como cordeiro aparece pouquíssimas vezes no Novo Testamento. Sério? Muito pouco. Temos
Uma citação em Atos, outra na primeira carta de Pedro e a profecia lá em Isaías. E essa escassez já nos dá uma pista, né? Quando essa imagem é usada, ela não é casual. Ela carrega um significado denso, muito específico. Exato. É tipo um recurso narrativo que um autor guarda para os momentos de maior impacto. Não se desperdiça uma imagem tão forte. Perfeito. E me parece que é aqui que a análise começa a conectar os pontos de uma forma, bem, surpreendente, voltando milhares de anos no tempo. É o ponto de virada da argumentação, então. Sim. A fonte apresenta uma leitura do teólogo J. Campbell Morgan que é, no mínimo, arrepiante. Ele nos convida a encontrar a primeira vez que a palavra cordeiro aparece na Bíblia. E onde ela aparece? Num dos momentos de maior tensão do Antigo Testamento, a história de Abraão e o sacrifício de seu filho Isaque. Nossa, uma cena que todo mundo que teve o mínimo de contato com essas histórias conhece. A angústia daquela caminhada. Precisamente. E no meio dessa caminhada, o jovem Isaque, vendo a lenha, o fogo, mas nenhum animal, ele faz a pergunta que define tudo. Qual a pergunta? Ele se vira para o pai e diz: mas onde está o cordeiro para o holocausto? E, segundo a análise de Morgan, essa pergunta não é só a dúvida de um menino. É mais que isso. Muito mais. Ela se torna uma questão teológica que ecoa por séculos. A pergunta fica suspensa no ar, sem resposta, atravessando gerações de profetas, reis e sacerdotes. Peraí, deixa eu absorver isso. A ideia é que a pergunta de uma criança, num momento de desespero, se torna o grande gancho narrativo de toda a primeira parte da história. Essa é a tese. É uma construção de roteiro impressionante. A gente tem um suspense plantado em Gênesis que fica esperando uma resolução. Exatamente essa é a tese. A fonte argumenta que não é uma coincidência, mas um design intencional. A pergunta de Isaque, onde está o cordeiro, fica sem resposta por milênios, até que João Batista aparece. Isso, vendo Jesus se aproximar, ele aponta e declara: eis o Cordeiro de Deus. Então a fala de João não é só um título, é a resposta? É a resposta. O Antigo Testamento faz a pergunta, o Novo Testamento aponta para a resposta encarnada. Para o autor do texto, isso é como amarrar as duas pontas da história, mostrando que está tudo conectado. Entendo a conexão poética que o autor faz. É muito poderosa. Mas, para um ouvinte mais cético, isso não poderia ser visto como uma reinterpretação posterior, Sim. onde os autores do Novo Testamento, de forma muito inteligente, encaixaram Jesus em narrativas antigas para dar a ele um peso profético em vez de ser um plano divino unificado. Essa é uma leitura crítica válida e importante. Com certeza. A fonte que a gente está analisando, obviamente, parte de uma perspectiva de fé, enxergando essa conexão como uma comprovação cabal da unidade do livro. Certo. Mas mesmo de um ponto de vista puramente literário, a simetria é notável. A capacidade de pegar uma pergunta tão carregada de emoção e dar a ela uma resposta tão monumental, milênios depois, demonstra uma coesão narrativa impressionante. Seja ela divinamente inspirada ou humanamente construída. Exato. De qualquer forma, a força do símbolo tá nessa ponte entre a pergunta e resposta. Faz todo sentido. E se Jesus é a resposta, se ele é o cordeiro, a próxima pergunta lógica é: que tipo de cordeiro é esse? Porque um cordeiro pode simbolizar muitas coisas. Gentileza, inocência, até passividade. E o texto mergulha a fundo nisso. A descrição é muito específica e nada genérica. Ele é o cordeiro sacrificial para ser levado ao matadouro. Ah, então a ênfase não está só na inocência. Não, está na sua destinação ao sacrifício. A pureza dele é um pré-requisito para sua função. O texto usa a linguagem de que ele era sem mancha nem defeito, que era um termo técnico do sistema sacrificial do Antigo Testamento para o animal perfeito. E a linguagem usada para descrever essa pureza é quase poética, vai além do técnico. A citação diz que esse inocente era mais inocente que qualquer criança, mais amável que qualquer cavalheiro, compelido pelo amor, mais indefeso que qualquer um. Essa descrição da vulnerabilidade, do amor como força motriz e da completa falta de defesa
constrói uma imagem muito potente. Não é um herói de armadura, mas o oposto. Exato. Essa vulnerabilidade é a chave. E é essa imagem do ser indefeso, levado ao matadouro, que prepara o terreno para o grande paradoxo. O clímax. O clímax que o texto aponta no livro do Apocalipse. Depois de toda essa construção de fragilidade, o apóstolo João ouve um coro celestial que canta: digno é o Cordeiro que foi morto. Há uma inversão total aí. Aquele que foi apresentado como o mais indefeso, cuja característica principal era ser levado para a morte. Sim, É exatamente por isso que ele é proclamado digno de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. A fonte da sua exaltação máxima é o seu sacrifício. A sua fraqueza se torna a sua maior força. é o coração da mensagem. A dignidade não vem apesar do sacrifício, mas por causa dele. E essa ideia nos leva diretamente ao propósito dessa ação. O que exatamente esse cordeiro faz? João Batista diz que ele tira o pecado do mundo. Sabe, essa é uma frase que eu já ouvi centenas de vezes, mas nunca parei para pensar nela palavra por palavra. E a análise que a gente tem aqui foca em algo que eu sempre deixei passar. João diz o pecado, no singular. Isso. Eu sempre teria assumido que era uma forma genérica de dizer os pecados, no plural. A análise sugere que essa diferença não é só um detalhe gramatical, mas a chave de tudo. É isso mesmo. É precisamente esse o argumento. E ele muda completamente a escala do problema. Segundo a fonte, os pecados, no plural, seriam os sintomas. As mentiras, os roubos, os atos de egoísmo são os frutos visíveis. Entendi. Mas o pecado, no singular, é a doença. É a raiz de onde todos esses frutos brotam. O texto descreve como um estado errôneo da mente e da alma, uma condição fundamental, não uma lista de ações. Quer dizer, a ideia aqui não é que Jesus funciona como uma borracha mágica para apagar uma lista de erros que cometemos, Não, mas sim que ele veio para tratar a doença em si, a origem de tudo. perfeito. Isso muda radicalmente a perspectiva do problema. Não é sobre gerenciar o mau comportamento, mas sobre curar uma condição. Exatamente. Lidar com os pecados seria como podar os galhos ruins de uma árvore envenenada. Lidar com o pecado é tratar a raiz. E a fonte continua explicando como Deus, nessa visão, enxerga essa raiz, essa condição. E como ele a vê. Ele a vê como uma carga ou fardo. A imagem não é de uma infração legal, mas de um peso esmagador. Algo que a humanidade carrega e que é, por natureza, insuportável. A metáfora do fardo é muito física, né? Muito visceral. Não é abstrata. E isso me leva à próxima parte da frase de João Batista. Se o pecado é esse fardo, o que significa que o Cordeiro o tira? Como essa ação acontece? Essa é a questão que o autor investiga a seguir. E a resposta está na palavra grega original usada para tira, que é airó. Isso. Uma tradução literal e superficial poderia ser apenas remover. Mas quando se olha como essa mesma palavra é usada em outras partes do Novo Testamento, a fonte diz que ela aparece 25 vezes com o mesmo sentido. O significado se aprofunda. E qual é esse significado? Airó significa erguer, levantar, levar, carregar. Ah, então quando o texto diz que ele tira o pecado, não é como num passe de mágica, como deletar um arquivo do computador. Não mesmo. A palavra original sugere algo muito mais físico. É quase como imaginar alguém se curvando para erguer uma mochila de pedras Sim. insuportavelmente pesada das costas de outra pessoa. É um ato de carregar, não de simplesmente apagar. É a imagem perfeita. A conclusão da fonte é que a frase de João Batista aponta para o que o apóstolo Pedro escreveria mais tarde, que Cristo literalmente carregou os nossos pecados em seu corpo no madeiro. Ele não fez o fardo desaparecer no ar. De jeito nenhum. Ele o ergueu, o colocou sobre si mesmo e o carregou para longe. A solução para o fardo não foi a aniquilação, foi a transferência. Alguém se ofereceu para carregá-lo. E essa mensagem, segundo o autor, é o que transforma o próprio mensageiro, João Batista.
Sim, o texto faz uma observação fascinante sobre isso. Até aquele momento, João era o último profeta da antiga aliança. Certo. A mensagem principal dele era de arrependimento diante da iminência do juízo. Era uma mensagem sobre o problema. O pecado existe e precisa ser confrontado. Mas a partir do momento em que ele identifica o cordeiro, Sua mensagem muda. Ele passa a anunciar a solução. Por isso, a fonte o chama de o primeiro e mais importante evangelista da cristandade. porque foi o primeiro a anunciar publicamente não apenas o problema, mas a sua resolução divina. Exatamente. A mensagem dele deixou de ser cuidado com o fardo para ser, vejam, ali está aquele que carrega o fardo por nós. Então, recapitulando a jornada que essa análise nos propôs, começamos com um título, Cordeiro de Deus, que parecia apenas um entre outros, mas descobrimos que, segundo essa fonte, ele é a chave para uma narrativa que conecta Gênesis ao Apocalipse. Isso. Ele funciona como a resposta a uma pergunta feita por Isaac há milênios. Vimos que esse cordeiro é definido por sua vulnerabilidade e pureza, e que seu sacrifício é a fonte de sua exaltação. E talvez o ponto mais crucial, descobrimos que sua missão foi redefinir o problema humano, não como uma lista de falhas individuais, os pecados. Exato. Mas como uma condição fundamental, um fardo coletivo e esmagador, o pecado. E a solução apresentada não foi anular esse fardo, mas carregá-lo, um ato de transferência de peso. O texto termina com uma provocação baseada numa passagem de Mateus, que soa quase como um desafio direto, né? Sim, A pergunta é: por que viver sobrecarregados se Cristo já carregou o fardo? É um convite para refletir sobre a experiência de viver livre de um peso que, segundo essa visão, já foi removido. e isso nos deixa com um último pensamento para explorar, um que transcende o próprio texto. Qual seria? A fonte se concentra inteiramente na remoção de um fardo por um agente externo, nesse caso, divino. Se a gente pegar essa metáfora e a expandir para além de seu contexto teológico, o que significa para qualquer pessoa, em qualquer sistema de crenças, ter um fardo existencial Seja culpa, trauma, responsabilidade. removido por outra pessoa ou por uma força externa. Como isso altera a nossa percepção de liberdade, de dívida e principalmente de gratidão. A dinâmica de alguém voluntariamente carregar o peso de outro é universalmente poderosa e complexa de se contemplar.